A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor José Torres, bem-vindo ao nosso canal de estudos de lições bíblicas da Escola Dominical. Nesse quarto trimestre nós estamos publicando o resumo do livro de Jó. Estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Você que ainda não assistiu nenhuma aula, você pode acompanhar aqui no nosso canal, clicando. Todas as aulas elas ficam aqui salvas, ficam postadas. Você pode acompanhar, pode deixar aí o seu joinha para contribuir. E se também quiser receber em primeira mão, quando nós postamos algum estudo ou alguma pregação que nós gravamos, nós colocamos neste canal aqui e você pode ser notificada pelo YouTube. Hoje nós estaremos apresentando a argumentação de um personagem que vai surgir no capítulo 32 do livro de Jó. Do capítulo 32 ao capítulo de número 37, nós estudaremos a argumentação do sofrimento humano vista pelo personagem chamado Eliú. Na aula passada, nós estudamos sobre o último discurso de Jó em relação ao debate que ele fez com seus amigos sobre o sofrimento. Ele faz Bildade, Zofar, o qual Jó declara no final ali do seu discurso: se Deus viesse julgar a sua causa, ele seria inocentado de todas aquelas calamidades que ele está sofrendo, e nenhum pecado seria atribuído a ele em relação à grandeza dessas adversidades que ele está sofrendo. Então, após essa fala, vai aparecer o jovem Eliú, filho de Baraquel, com a sua argumentação. Nós não sabemos o momento em que Eliú ele chegou ali nessa disputa, ali nesse debate em relação ao sofrimento, mas ele vai continuar ali em silêncio, demonstrando respeito ali para com os mais velhos, para com os anciãos. E quando acaba essa disputa, essa argumentação, nós vamos ver que ele vai se colocar ali para debater também com Jó e os seus 3 amigos. Nós vamos ver que quando ele se apresenta, versículo de número 2, e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Ram, ali, porque Jó justificava-se mais do que Deus. Então nós vamos ver que ele, por ser mais jovem, de estar ouvindo aquela conversa, e ele respeitoso até determinado ponto, ele está ansioso e eufórico para expor a sua opinião. E nós vamos ver que ele deveria começar o seu diálogo, a sua conversa, de uma maneira mais amável, mais respeitosa para com Jó, mas ele já manifesta ali toda a sua euforia, como se ele soubesse mais do que os demais e achando que ele estava com a verdade. Então, a opinião dele vai ser a mesma dos seus amigos. Achavam que Jó havia cometido um pecado. Embora as conclusões de Eliú é diferente da conclusão de Elifaz, Bildade e Zofar, porque ele não diz que Jó é um desviado, é um homem perverso, é um homem impuro. Ele
acha que Jó é um servo de Deus que cometeu uma transgressão e por isso ele estava sendo disciplinado pelo Senhor. Então, no ponto de vista dele, é que Jó estava recebendo aquilo é porque em algum momento ele cometeu um pecado e Deus estava trazendo a disciplina para ele. Então, no capítulo 32, nós vamos ver essa argumentação de Eliú. Ele usa muito o eu, se colocando como o dono da verdade, embora o ponto de vista dele seja um ponto de vista que existe muita verdade no que ele diz, mas não em relação ao patriarca Jó, em questão ali do sofrimento. Então, no capítulo de número 33, nós vamos ver que para Eliú, o sofrimento é uma maneira que Deus age para trazer ao homem o quê? Uma correção. E no caso de Jó, Deus está trazendo o sofrimento para Jó, porque Jó é um homem soberbo, é um homem orgulhoso, e que acha que é dono da verdade e que não podia estar passando por tudo aquilo. Então Eliú, ele não aceita a argumentação de Jó sobre o silêncio de Deus, que Deus não se levanta para defendê-lo, porque Jó, ele era um pecador e havia transgredido e Deus estava trazendo sofrimento. É por isso que Deus não se revela a ele, porque ele está sendo disciplinado, porque Deus quer quebrar o seu orgulho, quer quebrar o seu ego, né? Quer ensinar muitas coisas ali para ele. E nós concordamos que Deus pode usar o sofrimento como meio pedagógico, como meio de disciplinar o homem, mas isso, porém, não é o único meio da qual Deus ele usa. Nós temos no caso quando Abraão é provado, nós vamos ver ali que Deus leva ele para o Monte Moriá. Vocês conhecem ali não há, vamos dizer assim, calamidade. É claro que, vamos dizer, podemos dizer que é um abalo emocional ali, levar o filho até aquele monte, mas ele não sofre ali essa questão física, de saúde, perda de bens. E também temos outros exemplos na Bíblia, meus irmãos. Esaú é provado durante um período de seca, Abraão também passa por isso. Depois nós vamos ver Moisés, ele é provado lá no palácio, onde ele é desafiado ali em continuar nas regalias ali relacionada as benéficas ali de ser egípcio ou assumir a sua identidade de hebreu, e ele prefere ali sofrer como hebreu do que ficar ali no palácio. Nós temos também a questão de Daniel. Daniel vai para a Babilônia e ali, quando ele é provado, ele escolhe não se contaminar. Então nós vamos ver que o Eliú, ele tem um ponto positivo, que o sofrimento ele pode nos levarmos a sermos mais dependentes de Deus, a confiarmos em Deus, a termos uma maturidade, só que esse não é o único meio. Então ele está errando quando ele trata esse pensamento em relação ao sofrimento de que Jó estava passando. Então, para Eliú, a causa ali do sofrimento de Jó é um pecado que ele cometeu e Deus está disciplinando. Logo, Jó não poderia estar tentando se justificar diante de Deus. Eliú, ele entende que diante do sofrimento que Jó está passando ali, Jó deveria ficar calado, suportar a prova sem questionar
a Deus e nem tentar apresentar o que uma defesa. Embora a gente entende que a defesa de Jó, ela é contra a argumentação dos seus amigos, mas nós vamos ver que Jó, diante da sua defesa, ele acaba exagerando um pouco, onde ele defende a sua integridade e ele quer que Deus o justifique, né? Parece que Deus está sendo injusto, porque na visão deles, o bem e o mal é atribuído por Deus, e nós vamos ver que Eliú, ele, na verdade, estava certo nesse ponto de vista, que Jó deveria ficar calado, em vez de estar questionando a Deus sobre essa questão do sofrimento, porque ele está passando por tudo aquilo. Nós só precisamos entender que Jó estava sofrendo porque Deus permitiu. Essa é a grande verdade. Deus permitiu que ele que passasse por aquilo. Não era consequência do pecado. Deus permitiu. Porque quem trouxe todas aquelas calamidades sobre os seus bens, sobre a sua família, sobre a sua saúde, foi o diabo, não o Senhor. Então nós vamos ver que ele vai questionar a respeito dessa argumentação dos seus amigos, e Eliú, ele entra nesse mesmo ponto de vista. Jó cometeu uma transgressão, e Deus age de uma maneira punitiva com aqueles que erram, usando a enfermidade para levar os seus filhos a uma maturidade, a se arrependerem e a reconhecer. Então ele trabalha nesse sentido. Então Eliú, ele vai demonstrar já no capítulo de número 36, ele vai falar sobre 35, sobre o caráter pedagógico do sofrimento. Então ele vai introduzir essa ideia que todo sofrimento tem um caráter pedagógico, porque é Deus que traz o sofrimento para levar o homem a voltar para ele. Então, dessa forma, haverá uma aprendizagem quando o homem ele passa por essas calamidades. E diante disso, o Eliú vai demonstrar, meus irmãos, que Deus, quando faz isso, ele é justo, porque Deus é santo, e quando ele age dessa maneira, ele vai trazer 4 pontos aqui na nossa lição. Quando Deus age, ele vai retribuir ao homem porque o homem merece. E quando Deus age, Deus não precisa prestar conta a ninguém, porque ele é o provedor da vida, ele é todo-poderoso, e Deus, quando faz isso, ele não faz acepção de pessoas. Logo, Deus, em sua soberania, ele está ali disciplinando Jó pelas suas falhas, pelos seus erros, para que Jó venha reconhecer ali a soberania divina, a sua justiça, e possa ali se render a ele, porque Deus enviaria o seu anjo para redimi-lo e para resgatá-lo. Então ele faz essa introdução aqui. Jó ele deve ter ouvido a conversa de Jó, que Jó fala a respeito do Redentor, meu Redentor vive. Então ele fala que no meio do sofrimento Deus fala através de sonhos, através de visões, e Deus está falando através do sofrimento, mas em determinado momento Deus enviaria esse anjo redentor, esse anjo remidor, para que pudesse resgatar Jó diante dessa situação em que ele está vivendo, que ele está passando.
Então, quando Eliú fala sobre isso, tudo isso que ele fala é verdade, Deus é justo, Deus é santo, Deus age da maneira com que ele quer e não precisa prestar conta para ninguém. Nós temos que entender que Eliú se esquece o que de um ponto, que Deus também ele é misericordioso, Deus é amor, Deus é benigno para com todos os homens. E Deus, na sua benignidade, no seu grande amor, Deus é longânimo para com todos, esperando que todos cheguem ao arrependimento e venham a aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador e possa alcançar tempos de refrigério. Refrigério para a alma, para o nosso espírito. Porque enquanto nós vivemos aqui, nós vamos ver que esse corpo aqui, ele com o passar dos anos, ele vai se deteriorando, né? Mas Deus, ele quer nos restaurar, não só nessa vida, mas para a vida eterna, para habitarmos eternamente ali com ele. Então, Eliú, ele vai trazer essa argumentação a respeito do sofrimento, dizendo que todo sofrimento é uma correção divina e nós não aceitamos isso porque isso não é verdade. Deus tem outros meios de ensinar, de instruir, que não seja somente sofrimento. E no caso de Jó, não é uma maneira de Jó ser disciplinado ali por causa dos seus pecados. Sabemos que essa provação vai elevar a maturidade, vai levar a compreensão de Deus para Jó a respeito de quem é Deus, né, que Deus tudo pode, e realmente há uma aprendizagem com tudo isso, né? E o que ele traz é verdadeiro, né? A respeito disso, que diante das calamidades nós temos que exaltar a Deus e não murmurar contra ele diante da prova. Então nós vamos ver que diante da prova, Jó, ele se levanta, toma uma atitude, ele adora, mas ele acaba ali cometendo alguns erros, podemos assim dizer, mas levado pelos seus próprios amigos que queriam acusá-lo de algo que ele não havia cometido, o que ele não havia feito. Mas nessa defesa, né, nós vamos ver que ele acaba exaltando o seu próprio ser. Então, Eliú, ele se equivoca em associar o sofrimento de Jó ao pecado, né? Mas ele traz essa grande verdade a respeito do sofrimento, que o sofrimento acaba tendo o quê? Um papel pedagógico. Então, que Deus possa te fortalecer, possa te dar graça, que diante da prova nós possamos aprender, meus irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. E que Deus está no controle de tudo. Que Deus, ele é soberano. E Deus não nos deixa ser tentado além daquilo que nós podemos suportar. Entenda isso. A prova está difícil é porque Deus sabe que até aqui você aguenta. Então, que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus assim permitir, e que você tenha um final de semana abençoado